Olá, nesta videoaula de desenho técnico CAD, utilizando o AutoCAD, irei explicar como gerar a tabela de materiais e plotar então a folha de detalhamento do desenho. Então eu vou vir aqui no modelo, eu vou ter aqui, né, as vistas desenhadas, todas as dimensões, né, utilizar esse desenho aqui que já está pronto, a vista isométrica. E vou gerar então a folha de detalhamento. Aqui embaixo tem a opção Layout e Layout 2. Eu vou desativar aqui a opção que está ativada, que é para trabalhar em isométrico, vou deixar em 2D. E vou vir aqui em Layout 1. Quando vem em Layout 1, ele já vai abrir essa folha aqui em branco com a parte do desenho. Como que eu faço então para configurar isso? Eu vou utilizar então uma folha padrão que eu já tenho, que é essa aqui, ela é um formato A4 e aí já tem todas as informações de código, projetista, acabamento e assim por diante. Então eu vou selecionar ela, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui e vou dar um Ctrl V e vou colar, no caso, a folha aqui. Aqui ela está em modo paisagem, eu vou alterar. Como é que eu faço para alterar? Então venho com o botão direito em cima de Layout, vou clicar em Gerenciador de Configuração de Página, ele vai abrir essa tela. Nessa tela eu vou clicar em Modificar, ele vai abrir essa outra janela. Aqui eu tenho as opções de selecionar a impressora que eu quero e tudo mais. Por enquanto eu vou deixar sem selecionar essa opção, só vou mudar o formato aqui então, 210 por 297, eu vou deixar em modo vertical, aqui sem margens, e aí vou dar um OK e vou fechar. Então ele já alterou aqui para o formato. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mover, seleciono tudo, vou mover para que fique aproximadamente aqui. Vou desativar o F8 para que fique aproximadamente aqui em cima dessa parte branca. Aqui eu tenho a minha janela. Essa janela aqui é a janela de exibição aqui da peça, onde vai aparecer. Então aqui eu vou ajustar para que fique na minha área de gráfico essa parte, porque senão vai aparecer na hora de fazer a impressão. Então vou deixar bem certinho aqui em cima da minha área de gráfico. Agora, como é que eu faço para ajustar aqui essa peça? Dei um ESC para sair do comando, eu venho aqui em papel e ele vai ativar aqui o modo que eu consigo movimentar, consigo ampliar e tal. Aqui eu tenho a opção para ajustar a escala do desenho. Então eu vou selecionar aqui a escala, vamos supor 1:2. Então 1:2 ficou um tamanho bom. Se eu colocar 1:1, ele vai ficar muito grande. Então eu tenho que ir ajustando aqui a escala, que tem escalas padronizadas e tem escalas personalizadas. Se eu quero colocar uma outra escala, né? Então eu venho aqui e adiciono uma outra escala, adicionar uma escala fora do padrão. Eu vou utilizar uma escala padrão, que é 1:2. Aí eu posso vir aqui e ajustar aqui a peça para que ela fique centralizada. Feito isso, eu venho aqui e desativo o modelo, né? Porque se eu não desativar, ele vai desconfigurar aqui. Então já acertei a escala, então está 1:2. Então agora nós vamos inserir a tabela. A tabela então vai constar a tabela de matéria-prima, o código, a descrição, a largura, o comprimento e a quantidade. Então vem aqui em tabela, criar tabela. Então ela vai ter 5 colunas e 2 linhas. Então vou trazer aqui. Então aí depois eu vou configurar ela. Então eu primeiro vou excluir essa linha de cima e vou excluir essa outra aqui que não precisa. Então vou dar 2 cliques aqui, vou editar aqui, vou colocar aqui código, descrição, comprimento, largura, vou abreviar, largura
e a quantidade. Bom, agora eu vou editar aqui para ficar na... vou ajustar aqui para ela ficar no tamanho correto. Então aqui eu vou diminuir. O código também eu posso diminuir. Eu vou deixar a descrição maior. E aqui a quantidade. Está muito grande, vamos editar. Vamos ajustar aqui então para que fique. Opa! Vou deixar aqui no tamanho menor. 2,5. Também 2,5. E aqui também 2,5. Poderia editar por aqui também. Vamos colocar aqui largura da tabela, posição. Vamos dar a altura da tabela aqui, vamos deixar 12. 12. Deixar menor. 13. 15. Vamos deixar assim. Vamos ajustar aqui para que fique melhor. Então a descrição. E a quantidade. Aí. Vou fazer o seguinte, eu vou mover então essa tabela. Vamos deixar aqui embaixo. Aumentar um pouquinho aqui. Então aqui nós vamos colocar código, vamos supor um código 1. Aqui vamos colocar a descrição, chapa, vamos pôr maiúscula, chapa, aço carbono 1020, 7/8, que equivale a 22,22 milímetros. Milímetros. Vou diminuir aqui a letra, vou colocar aqui 2,5 também. E aqui também vou colocar aqui 2,5. 2,5. Aqui é um comprimento, então vamos colocar, então ela é de 80. E a largura total da nossa peça, ela é de 78. Então 80 por 78. Nós vamos colocar aqui 80, 78. E aqui tem que fazer o cálculo de 80 vezes 78, vezes o peso específico, vezes a espessura. Vamos supor que dê 0,5 kg. Então, vamos colocar aqui também 2,5. Bom, feito isso, deixa eu só editar aqui a altura da tabela. Vamos colocar aqui em 15. Deixa eu ver se eu consigo diminuir para 12. Aí, beleza.
Se eu quiser deixar centralizado, enfim, eu posso configurar aqui da melhor forma possível. Vou deixar ela coincidindo com essa linha. Beleza, então tá aqui a descrição. Essa descrição aqui fica a critério de cada empresa, eu posso colocar. E aí eu posso editar aqui então esse bloco. Então eu posso colocar aqui o código da peça, então essa peça aqui vai ser a 2. Então eu venho aqui, edito. Vamos colocar o código 2, o projetista eu vou colocar aqui, então, que é o Diogo. Aqui é o acabamento superficial, posso colocar a data que ela foi feita. Então vou editar aqui, vou deixar aqui 2019, 2021, vou colocar a data de hoje, que é dia 9. Aqui unidade em milímetros, a escala então nós ajustamos lá que era 1:2. Então nós vamos colocar aqui 1:2. A folha 1 e aqui o peso, se eu quiser colocar o peso da peça acabada. Porque esse peso aqui não é o peso da peça acabada, esse aqui é o peso do tamanho da chapa que precisa para construir ela. Então vai contar ela na largura vezes a altura, vezes o comprimento, vezes a espessura. Aqui embaixo eu posso colocar o peso dela final, aí teria que calcular para ver o peso dela final. Bom, e agora como é que eu faço para imprimir então essa folha? Então eu vou vir aqui na impressora, vou selecionar. Aqui diz continuar botando uma única folha. Eu vou colocar continuar botando uma única folha. Eu vou selecionar a impressora que eu quero imprimir. No caso, eu vou selecionar essa aqui, DWG to PDF. Vai salvar em PDF. Aqui já está no formato, também vertical. A escala eu vou deixar 1:1. Aqui eu vou selecionar a opção janela. E aí eu vou selecionar a área que eu quero imprimir. Aí vem aqui. Aqui ela contabilizou, vamos colocar centralizar a plotagem. Deixa eu... Só vamos ter que editar aqui por causa dessas margens. Então eu venho aqui, porque se eu for imprimir, ela vai cortar aqui com essas margens. Então eu vou vir aqui em propriedades, vou achar aqui a folha ISO, A4, essa aqui 210 por 297. Perdão, eu preciso vir aqui em tamanhos do papel, modificar, e aí aqui eu vou deixar 0, avançar, concluir. Só que, desculpa que eu não selecionei aqui a folha certa, então eu primeiro preciso selecionar a folha certa, que é essa aqui, ó. ISO A4 210 por 297, que é a que eu tinha selecionado, ó, ISO A4. Vem aqui em modificar, aí aqui eu preciso deixar zerado essas margens aqui para não ter o problema lá de imprimir. Aí eu vou avançar, concluir e ok. Aqui ele vai pedir se é para aplicar as alterações, eu vou dizer que sim. Aí eu venho aqui em visualizar, apareceu a folha aqui de impressão, e aí eu clico aqui em plotar, ele vai salvar em PDF, eu seleciono onde que eu quero salvar. Deixa eu salvar aqui em downloads, salvar. Aí ele vai abrir o arquivo aqui então. Ele salvou em PDF. Então tá aqui a folha. Então era isso, espero que vocês tenham entendido e até a próxima videoaula.